Praise the Lord, my lords, the Louvado seja o Senhor, meus senhores, os mightiest poderosos profetas do Senhor. Matthew, the way you are playing around in the studio, I know that the senior archbishop will have to remove you from that radio station with immediate effect. Well, blessed people, the Bem, last session povo we have abençoado, is a última the sessão Lord que nós temos Almighty é o speaking to Senhor this generation Todo-Poderoso in a very, falando very com esta critical way geração at this very de uma critical forma time, muito crítica neste in tempo a very muito sensitive crítico, way about de the uma forma muito eternity of the sensível a church, respeito da eternidade da igreja, about the coming of the a Messiah, respeito da vinda do Messias and the need e a necessidade and the need for this generation to e a prepare necessidade para esta for the geração se glorious preparar coming of the Messiah. para a gloriosa vinda do Messias. And we have seen very clearly, E nós blessed vimos people, muito that the Lord is claramente, saying that the povo church has abençoado, turned que o away Senhor from him. está dizendo que a igreja se apartou The dele. church has gone A astray. igreja se desviou. The church has A igreja, they've gone into a ela rebellion, se rebelou, entrou em and they rebelião, have accepted e transgression eles against the Lord aceitaram as a their way of life, transgressão contra o Senhor como and uma forma de committed vida iniquity before e the eyes cometeu of the Lord, iniquidade diante dos olhos do adopted Senhor. a sinful life without the Adotaram fear of uma God, vida pecaminosa sem and o in so temor doing de they have Deus. grieved the Lord. E ao fazer isso, eles entristeceram o They have Senhor. caused sorrow Eles causaram to afflict tristeza the Lord, the heart of the Lord, para when he looks at afligir his o own church coração do Senhor quando Ele olha para a that sua condition. própria igreja nesta condição. And that's why today the Lord is E é asking por the isso church que to hoje rethink o her Senhor ways está pedindo para a igreja and get back repensar to os the seus Lord. caminhos e voltar para o Senhor. The Lord is saying that O he Senhor placed está dizendo in man que Ele the colocou consciousness dentro to do sin. homem a consciência do pecado. He inserted into man Ele inseriu dentro do the homem ability to be conscious a to sin, the habilidade para conscience ter to sin. consciência do pecado, consciência do pecado. And mankind is very much E a aware, the humanidade church is está aware when muito she ciente, a violates igreja God's está law, ciente quando ela viola a lei de Deus, or when she abuses God's ou quando honor ela abusa a honra de and Deus disrespects the Lord e Almighty, desrespeita o Senhor Todo-Poderoso, o seu Redentor, when she does quando breach, she ela breaches God's atravessa, command, quando and commits ela sin and transgride o revolts. comando de Deus e She's aware comete pecado e that the only revolta, way ela está ciente de que of remission a única is forma de repentance. remissão é o arrependimento. And the Lord is saying that he's E looking o Senhor for, está dizendo he's que Ele looking está for his procurando children. os He's seus looking for a filhos. church. Ele está procurando por uma igreja. But his own church is a church that's Mas led a by sua the Holy própria Spirit, igreja é a igreja que é controlled by conduzida the Lord pelo Espírito Almighty Santo, himself. controlada pelo próprio so Deus doing, Todo-Poderoso they Ele lose mesmo. self-control. E ao fazer isso, Self-rule, eles that usam self-rule is lost. a vontade Where própria they que are in se total perdeu. control of their self. Quando They hand it eles over to the estão Lord. That agora is em the church is total looking for a controle heavenly da sua focused vontade, church ela entrega para o that Senhor. has Então, uma igreja crucified focada no self. céu, que crucificou o therefore seu she is eu, crucified with portanto ela está crucificada com Cristo, escolhida pelo Deus Todo-Poderoso. Se você olhar o livro de 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, verses 9 and 11, it says the following. versículos de 9 a 11, ele diz o seguinte, ele disse: mas vocês são um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, povo de possessão especial do Senhor, para que vocês possam anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam misericórdia. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que a sua própria igreja é uma igreja que Ele ama, que tem o cuidado amoroso do Deus Todo-Poderoso, como você vê nessa escritura. Uma igreja escolhida pelo Senhor. Portanto, ela se abstém do pecado e tem zero tolerância ao pecado. E eles vivem na terra aqui
como pessoas que estão de passagem, como peregrinos, como exilados. E ele diz que essa igreja, ela é constantemente relembrada pelo Senhor de quem exatamente eles são, a identidade deles em Cristo. E é por isso que você vê em Romanos 8:4, ele os define como filhos de Deus. No livro de Romanos 8, capítulo 8, versículo 4, ele diz... Novamente, 8:14. Não no 14, versículo 14, ele diz o seguinte, ele diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles são os filhos de Deus. Então eles são filhos dele. E ele então os relembra de exatamente quem eles são em Cristo Jesus. Eles são os filhos de Deus. Portanto, Deus exige que os seus filhos foquem no reino do céu. Para que, se você for filho dele, então vocês têm que focar no reino de Deus. Esse é um tempo muito importante, povo abençoado, um tempo muito poderoso no qual a igreja pode fazer correções e retornar para o Senhor, retornar para o caminho estreito, retornar para os caminhos do Senhor, porque o tempo está se esgotando. Hebreus capítulo 12, 28 e 29, ele diz, portanto, já que nós recebemos um reino que não pode ser abalado, sejamos gratos e adoremos a Deus de forma agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele diz que os seus filhos estão focados no seu reino vindouro. E porque eles estão focados no reino de Deus que está vindo e que eles vão entrar, então o reino inabalável. Então ele diz que a igreja seja grata pela forma como ela vive a sua salvação com gratidão e aceite a Deus adore a Deus de forma aceitável em santidade. Não tem como você adorar a Deus de uma forma aceitável a não ser pela santidade, pela justiça. E nós sabemos que a justiça é a perfeita santidade de Cristo. Todos nós sabemos disso. A justiça é a perfeita santidade de Cristo. Toda a humanidade nasceu em injustiça por causa da queda no jardim. Vocês veem em Isaías 64:6 que a justiça do homem é como trapos de imundícia diante do Senhor. Você vê em Gênesis 3, versículo 24, a porta é fechada. O Senhor fecha a porta para que eles não tenham acesso à árvore da vida por causa da injustiça no jardim. E o Senhor está dizendo que esta justiça só pode ser alcançada, só pode ser reconquistada através da obra redentora do sangue de Jesus. A obra redentora expiatória da obra de Jesus. Somente isso pode trazer a igreja de volta à justiça. Então a igreja tem que retornar à santidade e à justiça. A obra santa de Deus, povo precioso. Então o Senhor está dizendo, a justiça é ter o abençoado Salvador em nossos corações. E nós sabemos muito bem que o Senhor coloca um prêmio para a justiça, um prêmio para a santidade. Em outras palavras, o atributo mais importante, mais crítico do Deus Todo-Poderoso é a justiça.
Então, é esta justiça que o Senhor está dizendo que você tem que vestir. A veste da entrada para entrar no banquete das bodas do Cordeiro. E esta justiça diz respeito à santidade de Deus dentro do seu coração. Vocês, os crentes, os cristãos, a justiça agora tem que reinar na igreja, tem que reinar nos seus corações. E a justiça é a santidade de Deus vivendo dentro do seu coração como cristão. E é isso que está faltando agora. E é isso o que vai ser mais importante para entrar no reino da glória. O Senhor está dizendo que esta justiça é a santidade da igreja que vai trazê-la para a condição, para o estado da justificação, onde eles são justificados, finalmente justificados. Por quê? Por causa da queda no jardim. A queda no jardim do Éden. Toda a humanidade andou em uma terrível condição de injustiça. E, entretanto, a obra redentora de Jesus no Calvário é poderosa para restaurar esta justiça. Jesus está desejando restaurar esta justiça de volta para a igreja. O Senhor já definiu para nós o caminho para retornar para Ele, o caminho para o seu glorioso reino, em outras palavras. E Ele está dizendo, e este caminho passa através da cruz, a cruz eterna de Jesus. Em outras palavras, através da morte da carne. E é isso que a igreja deste dia presente não quer matar, a vontade própria, a carne. O Senhor está dizendo que, de acordo com o livro de João, capítulo 12, a morte tem que vir primeiro. A morte tem que vir primeiro. Como uma semente que tem que ser semeada e ela morre primeiro antes dela crescer e brotar em novidade de vida. Então a morte tem que vir primeiro antes que a nova vida brote. É isso que o Senhor está dizendo. Que a vida eterna somente vem através da crucificação da carne, de você tomar a sua cruz em uma base diária, Lucas 9:23, em uma base diária. Isto é sério. E então vem a ressurreição. Exatamente como Jesus sofreu na cruz. Nós também temos que passar através desta perseguição, esta crucificação da carne antes da glorificação. Todo aquele que quer salvar a sua vida, ele diz, você vai perdê-la, como a igreja deste dia presente, vai perdê-la. Você tem que perder a sua vida mundana e terrena para ganhar a vida eterna. Esta é uma séria instrução, povo abençoado, que os verdadeiros cristãos, a verdadeira igreja de Cristo, ela tem que morrer e então ressuscitar. Em outras palavras, esses são os passos requeridos para a formação de uma pessoa, os passos requeridos para a formação da igreja, a formação do cristão. Para que nós possamos estar conformados com os requisitos da imagem de Cristo. Os requisitos para sermos conforme Cristo. Caso contrário, este mundo contaminou a igreja, atingiu a igreja com a sua futilidade, estragou a igreja, arruinou a igreja, confundiu a igreja, fez a igreja derrotada da justiça. É uma derrota espiritual. Isso é muito desaponto, porque a crueldade e a brutalidade e os perigos que a igreja agora veio da queda, da falha em crucificar a carne. Ela se desconectou do Senhor, ela está em disfunção. Ela está incompleta sem Jesus, desorganizada.
insatisfeita, fraturada, imperfeita, pecaminosa, iníqua, a igreja de Cristo deste dia, pecaminosa. O Senhor disse, nós precisamos voltar. A igreja tem que voltar para o Senhor e vocês têm que ser formados novos novamente. Porque Ele está dizendo que a pecaminosidade é sempre contra os desígnios de Deus. A injustiça é o oposto daquilo que o Senhor intencionou para vocês. Em outras palavras, a justiça é o único caminho que o Senhor determinou para a igreja, para que ela ande no caminho estreito, o caminho da santidade e a justiça. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Nós sabemos que a retidão diante de Deus, a santidade é estar em retidão diante de Deus. É o padrão para entrar para o Pai. Então, a santidade agora, a justiça que nós exalamos é essencialmente a reflexão, é o reflexo da santidade nos nossos corações. O Deus Todo-Poderoso já determinou o caminho para vocês. É uma tragédia que esta geração pegou o Evangelho são, a sã doutrina da cruz e do sangue de Jesus, pôs de lado e escolheu um Evangelho que é mais carnal, mais conveniente para eles. Os caminhos de Deus são muito diferentes. O Senhor já colocou uma lâmpada. O Cordeiro, Ele trouxe o Messias para sofrer pelos pecados de todos. Ninguém pode dizer que quando eles nascem de novo, eles ainda são vencidos pelo pecado. O Messias já sofreu pelo pecado de todos. Pelas transgressões dos homens, os pecados dos homens, a rebelião do homem, a revolta do homem. E é assim como Deus levou de volta os seus filhos. Por que os seus filhos voltariam de volta à escravidão? O Senhor já determinou o caminho para a igreja. O Senhor já fez isto para separar a igreja para não ir para o inferno, para que ela não vá para o inferno. Porque no inferno há tormento, há desgraça, há vergonha, há podridão, há choro e ranger de dentes, fogo eterno, dor eterna. Os vermes não morrem lá. O inferno não é o lugar que o Senhor destinou, para o qual o Senhor destinou a sua igreja, não de forma nenhuma. É por isso que Ele está te pedindo para ser focado no celestial. Para seguir o exemplo de Jesus, para ser crucificado com Ele, ressuscitar com Ele. Para buscar não a aprovação do mundo, mas ter certeza que em tudo que você fizer, você está buscando a aprovação de Deus. Se você é um pregador, pregue para o céu. A sua audiência é o Senhor no céu. Focado em Jesus, no céu, no arrebatamento, na eternidade, na glória que está vindo. E Ele está glorificando. E esses pressores, essa pressão do mundo, ela faz pressão. É isso que o Senhor determinou para a igreja. E o Senhor está dizendo que Ele quer te adotar como seus filhos. Para, através da sua graça, arrependimento e regeneração e santificação e filiação. Ele quer te trazer para a Nova Jerusalém, para que você possa herdar o reino. Para que vocês possam ser reis sentados em tronos coroados por Deus. Para que vocês sejam como Cristo, em outras palavras, sem pecado, tendo um corpo como o de Cristo, como eles, gloriosos como Ele, em perfeito conhecimento, em total e completa santidade. Corpos que têm liberdade da morte. O Senhor veio com uma salvação tão linda, por que vocês deveriam ignorá-la? Lembrem-se que os caminhos do Senhor são sempre totalmente
contrários aos caminhos do mundo. Então tome muito cuidado com este movimento grupal, onde tudo vem, então tudo que acontece os cristãos se juntam. Então, pensam, tudo que o mundo joga para você, o nosso Senhor Jesus, Ele já prometeu, Deus Pai já prometeu que vocês vão destronar Satanás. Vocês vão arrancar Satanás deste reino e vão dar o reino para Cristo Jesus, o Messias. E entretanto, o próprio Jesus já aceitou compartilhar o seu reino conosco, com a igreja. Quem pode rejeitar uma oferta tão maravilhosa? Então temos que retornar à santidade para compartilhar da sua poderosa soberania. Como? Como você pode rejeitar isto? Para pastorear com a autoridade de Cristo, quando vocês estarão sentados em tronos, compartilhar do caráter da sua monarquia, da sua realeza, do seu reino. Portanto, nós precisamos nos manter santos, manter as suas obras. O Senhor veio muito abertamente para esta geração de que o tempo acabou. O Senhor está preocupado pela igreja desse dia presente, o curso que ela tomou e o caminho do pecado, da apostasia e do pecado que ela abraçou. Apostasia e pecado. O Senhor está dizendo que esta é a hora para a restauração na igreja, para arrependimento, a hora para a santidade na igreja, e que o evangelho da prosperidade é uma grande mentira, porque você sabe que, obviamente, que está te focando no mundo, na terra. O Senhor está dizendo que a perseguição é obrigatória. Tem que acontecer. Que nós precisamos focar na glória prometida, povo abençoado. Cristo, o Messias, falando com a igreja. Prometendo a glorificação. Para que quando ele fala a respeito da glorificação que está vindo, ele diz, esta glorificação que ele prometeu tem que afetar, literalmente afetar a nossa santidade, afetar a nossa justiça, afetar o nosso padrão moral, a nossa conduta moral, a nossa pureza, afetar o nosso comportamento ético, tem que nos fazer nos arrepender, tem que nos fazer correr com o peso pelo evangelismo. Deve nos fazer focar na vida depois desta vida, povo abençoado. Focar na vida eterna depois desta dimensão aqui. Caso contrário, se a igreja não mudar, não sair fora deste caminho largo para entrar no caminho estreito, ela vai ter que encarar a extrema repreensão, o severo aborrecimento. Ela vai ser despida da graça. Você vai ser degradado no inferno depois de ter sido um cristão tanto tempo. Tormento eterno, morte eterna, punição eterna, tortura eterna, destruição eterna, juízo eterno, com juízo condenatório. E você estará consciente lá se você falhou em mudar. O Senhor está pedindo para a igreja mudar o curso. Deus Todo-Poderoso já determinou os meios para restaurar a igreja. Em 2 Samuel 14:14, ele diz muito claramente que ainda que ele parece perdido, ele já determinou um caminho para restaurar, para ter certeza que você não iria se desviar eternamente, para que ele possa te trazer de volta para ele, mesmo quando você foi banido em Gênesis 3:23-24, banido da presença do jardim, banido da presença de Deus, mas em 1 Samuel 14:14, ele já determinou um caminho para o seu povo.
Este é um tempo tão importante, povo abençoado, um tempo para retornar para a casa do Senhor. O tempo para retornar para Jeová. O Senhor sabe que a tribulação está bem aqui na frente. A grande tribulação também está aqui na frente. E Ele sabe que será insuportável, absolutamente insuportável na tribulação. Então, o Senhor está dizendo que agora tão tarde do dia, nós temos que saber que o verdadeiro padrão que Jesus nos deu é a santidade do Senhor, a justiça do Senhor. Que a obra de Cristo na cruz foi uma pura demonstração da santidade de Deus, que Deus julga o pecado. Então, portanto, a falha pela igreja deste dia presente em pregar a cruz e o sangue de Jesus é tremenda. É a razão pela qual eles não têm poder. A santidade de Jesus. A igreja deste dia presente hoje ela está envergonhada do evangelho da cruz e do sangue. Ela tem vergonha. Eles têm vergonha do evangelho da cruz. Eles acham que é muito ultrapassada. Eles agora estão buscando por um evangelho mais moderno. Um cristão mais moderno. Entretanto, o arrebatamento da igreja está bem na nossa frente aqui. E o tempo acabou. E o Senhor espera que cada cristão agora já esteja purificando as suas vestes. Cristo Jesus crucificado, Cristo Jesus morto, Cristo Jesus sepultado, Cristo Jesus ressuscitado, Cristo Jesus ressuscitado e ascendido. Este deve ser o tema dos nossos cânticos. Mas hoje eles estão cantando o evangelho da prosperidade, do aqui e do agora. As coisas do mundo. Quão chocante, povo abençoado. O Senhor nos convidou para compartilhar da sua natureza divina, para entrar no seu reino divino. Todos os milagres que vocês veem acontecendo e que já aconteceram desde o início da Bíblia até agora, tem um único propósito, de trazer mais perto da santidade de Deus, de apontar para o reino vindouro e o seu poder. Onde que a chuva começou a atingir a igreja de Cristo. Entretanto, o Senhor veio tão claramente. Ele deu as maiores promessas para vocês, para a igreja. Por quê? Para que Ele possa te ensinar a ser focado no celestial, no céu. Para que Ele possa te ensinar a perseverar e ignorar as presentes pressões desta vida. Para que Ele possa te ensinar que este mundo não é o nosso lar. Para que Ele possa te ensinar que é necessário morrer. A morte é necessário. Então nós temos que planejar para a vida depois desta vida. Nós temos que planejar a vida depois dessa vida. Nós temos que fazer isto. E o Senhor está dizendo que agora vocês deveriam ter aprendido que a força da salvação está estritamente baseada na justiça. Esta é a única diferença entre a fé cristã de tudo que você vê lá fora. O Senhor está dizendo que as Escrituras se cumpriram nas palavras que o Senhor falou na Bíblia, e a Escritura vai se cumprir novamente. Para que vocês devem se preparar para a glória. O Senhor está falando sobre glorificação. Ele está falando sobre a vinda do anticristo.
Por quê? Para que vocês possam focar nas promessas de Deus. Uma decisão racional muito diferente do que entrar na tribulação, que você tem que escolher a glória prometida que foi dada para a igreja. E tudo isso, como eu disse, deve te focar e te ensinar a ser focado no céu e viver a sua vida nesta terra, focado no céu, mas agora eles estão focados no horizontal. Que tragédia! E agora o Senhor deve te ajudar e te ensinar uma lição da importância da perseverança. Deve te ensinar a ignorar as pressões desta vida, porque você já sabe qual é o seu destino. A nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, o estado eterno. E isso deve te ensinar que este mundo está passando, não é o nosso lar. Isso vai ser destruído. Vai ser destruído. Não é o nosso lar. E isto deve perpetuamente nos relembrar que a morte tem que acontecer. A morte tem que acontecer. Isto deve então te fazer pensar na vida depois daqui. Você não pode colocar todo o seu futuro e o seu investimento nesta vida. Mateus 6:19 diante ele disse, não junte tesouros nesta vida perecível. Não acumule tesouros aqui. Que o evangelho da cruz e do sangue é um evangelho de poder. O Senhor está dizendo que Ele proveu para nós uma prova concreta de que Deus vai julgar o mundo que não se arrependeu. Ele já proveu essa verdade na Bíblia em Sodoma e Gomorra nos dias de Noé. Até mesmo nesta era eu julguei a terra inteira com o coronavírus. Eu julguei o Haiti, o Chile, o Nepal, nações com terremotos, o México. Então Ele já proveu prova concreta de que Deus, Ele vai julgar o mundo que não se arrependeu. Então que todos agora corram. O livro de Atos 17, 30, 31. Nós todos temos que nos arrepender. No passado Deus ignorou essa ignorância, mas agora Ele comanda que todos se arrependem porque o tempo acabou. Ele também já deu prova de que Ele tem que recompensar a fidelidade entre os cristãos. Ele vai recompensar a fidelidade. Olha como ele recompensou Enoque. Tudo está na Bíblia. Então, o Deus Todo-Poderoso está agora falando com a igreja e literalmente instruindo a vida do crente, literalmente instruindo as suas vidas para o reino de Deus, povo abençoado. Jesus ressuscitou. Então, há uma promessa da ressurreição. Ele ressuscitou. E Ele apareceu para muitos, até mesmo para 500. Então, nós somos participantes desta vitória, povo abençoado. Ele está pronto para compartilhar com vocês esta vitória. O Messias está pronto para compartilhar com vocês a vitória que Ele alcançou na cruz. Então, negligenciar a mensagem da cruz e do sangue é a razão pela qual a igreja hoje está tão sem poder, fraca e sem poder. Não há testemunhos, aleijados não estão andando naquelas igrejas. Cegos não estão enxergando, surdos não estão ouvindo lá. Por quê? Porque eles estão muito fracos, eles não têm poder. Por quê? Porque eles negligenciaram a fonte de poder, o evangelho da cruz, o evangelho do sangue, o evangelho da santidade, arrependimento. E é por isso que quando você pega o evangelho da prosperidade, a igreja fica fraca, ela não tem testemunho. Deus está clamando para essa geração, apelando para vocês. Ele está dizendo que a glorificação está bem aqui na nossa frente. E você não pode comprar esta glória. Estas são as promessas inexprimíveis de Deus. Porque, embora nós não mereçamos, entretanto, o Senhor está apresentando glorificação no arrebatamento. Glorificação para todos aqueles
que permaneceram. A glorificação é o que vai fazer você evitar a segunda morte. Quando você se prepara em santidade, você é glorificado no arrebatamento, você escapa da segunda morte. Caso contrário, será inacreditável ficar diante do grande trono do juízo quando você estará encarando a segunda morte. O Senhor tem sido muito claro com esta geração. Ele está dizendo que o inferno é inacreditável. Que o inferno será vergonhoso. Será para sempre. A fumaça do tormento deles é para sempre. É embaraçamento, terror, destruição eterna, tortura eterna, tormento eterno, tristeza, condenação. Quem quer isto? E, entretanto, o Senhor está constantemente apontando a igreja em direção ao reino de Deus, para que enquanto ela viva aqui, a sua vida possa ser ajustada para o reino de Deus. Deus tem sido muito generoso. O Senhor Todo-Poderoso quer compartilhar o seu glorioso reino com vocês. Deus está fazendo e chamando, fazendo sua última chamada. Ele não quer que vocês vão para o inferno. Ele está fazendo uma batalha tão grande. Ele poderia te deixar ir, mas Ele está lutando pela sua alma. Ele está te pedindo para andar no caminho estreito e crucificar a carne e viver pela fé e viver uma vida separada. E suportar a perseguição, povo abençoado. Deus está lutando por vocês perpetuamente em uma base diária para que vocês nunca vejam o inferno. E o Senhor veio tão vividamente claro desde que Ele nos enviou de que Deus é santo. E que Deus proveu essa nova criação para vocês. E a nova criação ela é viva. E que a justiça é obrigatória. Que a justiça é obrigatória. E que aqueles que são abençoados são aqueles que andam em santidade. Eu sei que este mundo tem o seu próprio sistema de dar bênçãos, mas o próprio Jesus já criou caminho para nós e deixou muito claro nessa missão dos dois profetas que somente aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro são abençoados. O Senhor Deus dividiu o modo de separar o seu povo da apostasia, trazendo um enorme avivamento. A nuvem de Deus veio várias vezes, que sumo, 2 vezes, 2012, 2019, Querite, o Capcateto. Deus está achando uma forma. Os aleijados estão enxergando, os surdos enxergando, surdos ouvindo. O caminho da santidade é a forma que Deus determinou para poder resgatar vocês, para trazer vocês de volta para Ele mesmo. Em outras palavras, Ele está dizendo que Deus sempre vai descobrir um caminho de reconciliar vocês, nós, com Ele mesmo. E se há uma hora para reconciliação, esta hora chegou, esta hora é agora. A imortalidade, a imperecibilidade, a incorruptibilidade que Deus colocou diante de nós é maior do que esta vida. O Senhor está dizendo que Ele apresentou a Nova Jerusalém bem diante da igreja como um dom, um presente para ela. O novo céu, a nova terra, a Nova Jerusalém, com ímpeto, para que Ele possa te encorajar a viver uma vida mais celestial. Ele apresentou o caminho, a escada de Jacó, a escada de Jacó nesta era. Eu dei a profecia e a escada apareceu.
Então, o Senhor está clamando para esta geração para mudar o curso, mudar os seus caminhos, para que ela possa ser justificada, para que ela possa derrotar a morte, para que vocês possam estar unidos com Cristo, para que a Escritura a respeito da noiva de Cristo entrando na glória, as visões que Ele me mostrou possam se cumprir e possam se tornar realidade. O Deus Todo-Poderoso está anunciando a vinda do Messias. Que há uma vida eterna além deste mundo. O mundo que consumiu a igreja agora de uma forma tão deplorável, de uma maneira tão chocante, consumiu a igreja. Devorou a igreja. Então o Senhor Todo-Poderoso está lutando pela sua alma, povo abençoado. Para que vocês possam se apartar do pecado e serem justos. E que a justiça é este caminho estreito, o único caminho que Ele construiu para a igreja, o caminho da justiça, o caminho reto, o caminho que conduz para a glória. Deus quer que vocês conheçam e saibam da sua identidade em Cristo. O Senhor está pedindo que vocês andem no caminho estreito, para que vocês possam escolher agradar somente a Deus neste mundo tão complicado que exige a atenção de vocês, para que vocês possam viver uma vida separada, para que vocês possam escolher o temor de Deus, povo abençoado. O Messias está vindo. Aqueles que querem receber o Senhor, repitam. Diga, poderoso Senhor Jesus, Senhor, eu te peço para me separar hoje e eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e Salvador. Senhor, eu me arrependo de toda transgressão, rebelião, pecaminosidade e toda a tristeza que eu causei em Ti, para que eu, por viver uma vida de rebelião, e eu te peço, meu Senhor Jesus, para me ajudar a focar no glorioso reino de Deus e para ser santo e justo, no poderoso nome de Jesus eu nasci de novo. Amém.